Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de Galois. Na última aula nós terminamos falando sobre a correspondência que existe entre corpos intermediários de uma extensão de Galois e os subgrupos do grupo de Galois dessa extensão. A gente viu que quando a extensão é finita, além de ter uma correspondência 1 a 1, nós vimos que existe uma correspondência biunívoca entre essas duas classes. E aí na aula de hoje a gente vai refinar um pouco desse resultado, investigando um pouco melhor como que essa correspondência funciona, especificamente na concepção de normalidade. E dentro desse aspecto a gente vai ver que a noção de normalidade que existe dentro da teoria de grupos e da teoria de corpos se conectam no contexto onde nós estamos. Então, por exemplo, se a gente tiver um corpo intermediário F na extensão LK, e aí se a gente olha para o grupo de Galois associado a esse corpo, a gente consegue mostrar, por exemplo, que F é uma extensão normal do K, se somente se o grupo de Galois de F é normal no grupo de Galois completo, da extensão completa. Isso é um resultado fantástico. E também, como uma consequência da correspondência de Galois, a gente consegue mostrar que dois corpos intermediários respeitam uma relação de inclusão, se somente se os grupos de Galois respeitam a inclusão de maneira reversa, já que a gente já sabe que o grupo de Galois inverte inclusões. Então, essa correspondência de Galois que existe entre os corpos intermediários e os subgrupos consegue ser refinada, na verdade, consegue ser melhor entendida também a partir do conceito de normalidade e das inclusões de corpos, como nós vamos ver a partir de agora. A gente começa provando alguns resultados auxiliares primeiro. A gente inicia mostrando que qualquer isomorfismo de corpos induz naturalmente um isomorfismo entre os grupos de automorfismos envolvidos. É um resultado bem clássico. A maneira pela qual nós definimos o isomorfismo induzido de uma maneira bastante razoável, porque se a gente tem aqui um isomorfismo qualquer entre o L e o L, né, já que é um automorfismo, se eu quero, a partir desse lambda, que é um isomorfismo entre o L e o λ, que desce dessa forma assim, ó, definir aqui embaixo um isomorfismo entre o L e o L', basta eu definir um morfismo aqui que complete esse diagrama, né? Então a maneira natural de fazer isso, se eu quero sair daqui e chegar aqui por meio das coisas envolvidas, eu posso aplicar a inversa do lambda aqui, que é o lambda menos 1, compor com sigma, compor com lambda. E como a composição de isomorfismos ainda é um isomorfismo, então essa composição aqui é um isomorfismo do L' para o L', portanto é um automorfismo. Tá? Então é claro que essa função aqui está bem definida. E aí é fácil mostrar que ela é um morfismo de grupos, porque olha só, se a gente pega quaisquer dois automorfismos de L, mostrando então que ela é um morfismo de grupos. Né? Então, por exemplo, o lambda estrela do sigma 1 composto com lambda estrela do sigma 2 é igual, por definição, ao lambda, composto com sigma 1, composto com lambda menos 1, composto de novo com lambda, que não tem menos 1 não, composto com sigma 2, composto com lambda menos 1, certo? E aqui, no meio, vai embora esse lambda menos 1 com lambda aqui, né? Então, vai sobrar o lambda, sigma 1 composto com sigma 2, lambda menos 1, que por definição é precisamente o que nós definimos como o lambda estrela da composição de sigma 1 com sigma 2. Tá? Então isso daqui prova que o lambda estrela é um morfismo de grupos. Certo? Isso daqui é um morfismo de grupos. Para mostrar que é injetiva, a gente pode mostrar, por exemplo, que o núcleo do lambda estrela é apenas a identidade do L, que é o elemento neutro do grupo de automorfismo de L. Então, como é que a gente prova isso? Ó, se você pega um sigma qualquer no núcleo de lambda estrela, isso implica que o lambda estrela de sigma é a identidade do L', né? Então, é a identidade do L'. A identidade do L' é o elemento neutro do grupo de automorfismos do L'. Só que aqui desse lado, isso aqui é o que? É o lambda composto com sigma, composto com lambda menos 1. E isso é a identidade do L'. Se a gente compõe por lambda à direita,
A gente vai ter então o lambda composto com sigma igual à identidade do L' composto com lambda, que é a mesma coisa que o lambda, certo? Agora, se a gente compõe por lambda menos 1 à esquerda, a gente vai concluir então que o sigma é igual à identidade de L. Tá? Então acabou. Isso mostra que o núcleo do lambda estrela é apenas o elemento neutro do grupo de automorfismos, logo lambda estrela é injetiva. E provar que essa coisa é sobrejetiva também é bastante simples. Se você pega um automorfismo qualquer do L', você quer resolver essa equação, né? Você quer saber se existe um sigma para o qual isso daqui acontece. Essa é a pergunta. E aí, como o lambda estrela faz isso daqui, ó, para resolver essa equação, para encontrar um sigma adequado, basta você multiplicar pelo lambda menos 1 à esquerda e por lambda à direita, que vai surgir o seu candidato natural. Então, basta você tomar aqui, ó, sigma como sendo o lambda a menos 1, composto com esse tal tomado, composto com lambda. Isso daqui é um automorfismo de L e é tal que o lambda estrela de sigma, por definição, é o lambda composto com sigma composto com lambda menos 1. E pela forma como nós escolhemos o sigma, isso aqui é o lambda composto com lambda menos 1, tal lambda, e aqui lambda menos 1, certo? Então aqui vai embora e sobra apenas o tal. Portanto, isso mostra que o tal está na imagem do lambda estrela, né? Então isso prova que lambda estrela é sobrejetiva, portanto, nós mostramos tudo o que é necessário para concluir que o lambda estrela é um isomorfismo entre os grupos de automorfismo, né, um isomorfismo de grupos. Tudo bem? Então isso fecha essa primeira proposição. E aí, como uma aplicação dessa proposição, se nós tivermos extensões envolvidas, a gente consegue mostrar que se eu tenho agora um isomorfismo de corpos e K é um subcorpo de L e o K' é a imagem desse corpo K pelo lambda, por esse isomorfismo, então eu consigo mostrar que o grupo de Galois da extensão LK é isomorfo ao grupo de Galois da extensão L'K', usando a mesma lei de formação que nós tínhamos anteriormente. Tá? Para provar isso daqui agora, para mostrar que isso aqui define um isomorfismo entre esses dois grupos de Galois, de duas extensões, né? Aqui eu tenho extensão L'K', elas estão conectadas via um isomorfismo aqui, lambda, e, aliás, aqui é o K, né? Desculpa. Aí, aqui embaixo, o lambda daqui de cima leva o K no K'. O que nós vamos mostrar é que o grupo de Galois dessa extensão é isomorfo ao grupo de Galois dessa extensão aqui. E usando o isomorfismo que nós definimos ali em cima. Porque, pelo que nós vimos ali em cima, aqui eu vou usar uma outra notação, porque o lambda estrela para mim vai ser a função entre os grupos de Galois. Então eu vou usar uma outra notação para o isomorfismo obtido na proposição anterior. Então, pela proposição anterior, essa função aqui, ó, que eu vou chamar de lambda barra, que sai do grupo de automorfismos de L e vai no grupo de automorfismos do L', que pega cada sigma aqui e leva em lambda, composto com sigma, composto com lambda menos 1, nós já vimos que isso daqui define um isomorfismo de grupos. Certo? Agora, para a gente mostrar que essa mesma lei de formação define um isomorfismo de grupos entre os grupos de Galois envolvidos, basta a gente mostrar que a imagem desse isomorfismo lá em cima, do grupo de Galois da extensão LK, é exatamente o grupo de Galois da extensão L'K'. Porque a gente tem aqui, ó, aqui em cima, deixa eu colocar numa outra cor, né, para ficar um pouquinho melhor de visualizar. A gente tem os grupos maiores aqui em cima, que estão conectados via um isomorfismo. Isso aqui é um iso. E aqui dentro desse grupo eu tenho o grupo de Galois dessa extensão, e aqui no outro lado eu tenho o grupo de Galois dessa extensão. Como esses dois caras estão dentro de grupos que eu sei serem isomorfos, para eu mostrar que esse daqui é isomorfo a esse, basta eu mostrar que esse lambda barra leva esse grupo de Galois precisamente nesse grupo de Galois aqui. Se a gente mostrar isso, acabou. Então o que a gente precisa mostrar aqui agora é que o lambda barra do grupo de Galois do LK é exatamente o grupo de Galois da extensão L'K'. Isso aqui é bem fácil, bem padrãozinho para demonstrar.
Para essa inclusão aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um sigma qualquer no grupo de Galois dessa extensão e mostrar que quando eu aplico o lambda barra no sigma, isso resulta no automorfismo que está no grupo de Galois da extensão com linha, né? Então, para eu mostrar isso, a gente já sabe, por exemplo, que o lambda barra de sigma é um automorfismo de L', né? Por conta por conta da proposição anterior. Agora, para um automorfismo estar no grupo de Galois, é necessário que ele fixe todos os elementos do corpo de baixo. Então, a gente tem que mostrar que isso daqui acontece, para todo x pertencente ao K', a gente tem que mostrar que o lambda barra sigma aplicado no x é igual ao x. Então, quando isso aqui acontece, como isso daqui acontece, como o lambda de K é igual ao K' e lambda é uma abjeção, então eu posso olhar para a função inversa do lambda, né? Então, por exemplo, o lambda menos 1 de x, se o x está no K', que é o lambda de K, o lambda menos 1 de x pertence ao K. Certo? A função inversa mesmo de lambda aqui. E esse sigma foi tomado no grupo de Galois da extensão do L para o K. Logo, isso daqui acontece. Quando eu calcular o lambda barra de sigma em x, isso aqui, por definição, é o lambda composto com sigma, composto com lambda menos 1 de x. E aí, portanto, é o quê? É o lambda do sigma aplicado no lambda menos 1 de x. Agora, esse cara aqui pertence ao K. Isso aqui pertence a K, certo? O que sigma faz com os elementos do corpo K? Absolutamente nada. Sigma de uma coisa que está em K é essa mesma coisa. Então, isso daqui vai resultar no lambda do próprio lambda menos 1 de x. Só que lambda é uma objeção, né? Lambda de lambda menos 1 de x é o próprio x. Então, olha aqui o que aconteceu. Para qualquer x, o lambda barra de sigma fixa os elementos que estão em K', né? No x em K'. Então, por conta desse argumento que nós fizemos aqui agora, nós podemos concluir que o lambda barra de sigma pertence ao grupo de Galois dessa extensão linha, né? L', K'. Então essa inclusão foi. A outra é bastante análoga. Se a gente pegar, por exemplo, aqui um tal no grupo de Galois do L', K', a gente já sabe que o lambda barra é sobrejetiva, né? Então, como o lambda barra é sobrejetiva, então existe, por enquanto, um sigma no grupo de automorfismos de L, tal que o tal é o lambda barra de sigma. Só que assim, a gente precisa mostrar que esse sigma está no grupo de Galois da extensão LK, certo? A gente precisa verificar isso. Então, por conta dessa igualdade, o que a gente tem? Deixa eu continuar aqui, né? Podemos continuar. Isso aqui é o lambda composto com sigma, composto com lambda menos 1. Aí, se a gente isola o sigma em termos de tal, a gente obtém isso daqui, que o sigma é igual ao lambda menos 1 bola tal bola lambda, certo? E aí, fazendo uma continha bastante análoga a esse argumento que nós fizemos aqui, isso aqui vai mostrar, por exemplo, que como o tal fixa todos os elementos do K', então o sigma vai fixar todos os elementos do K. Porque na verdade o tal fixa os termos que estão em lambda de K, que é o corpo K'. E como o lambda aparece logo depois do tal, então isso vai implicar que o sigma fixa todos os elementos do próprio corpo K. Tá? É uma conta idêntica ao que a gente fez aqui anteriormente, eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Então isso aqui vai implicar que o sigma de A é igual a A para todo A pertencente ao corpo K. Logo, esse sigma está no grupo de Galois da extensão LK, e onde o tal é o lambda barra de sigma. Né? Então essas duas coisas juntas implicam que o tal, tomado arbitrariamente, pertence ao lambda barra do grupo de Galois da extensão LK. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração dessa afirmação azul. E aí, se a afirmação azul é verdade, agora é só concluir mesmo que essa função aqui, que agora é a restrição da função lambda barra aos grupos de Galois, está bem definida e continua sendo um isomorfismo de grupos. Então, pega sigma e leva no lambda barra de sigma, que por definição é o lambda composto com sigma, composto com lambda menos 1. Isso aqui é um isomorfismo
de grupos. Tá? Então, para os nossos propósitos hoje, né, fica parecendo que o que a gente está fazendo agora fugiu completamente ao que eu disse na introdução da aula, né? Mas é porque a gente está montando algumas ferramentas aqui que vão ser fundamentais para a gente conseguir provar aqueles resultados que eu enfatizei na introdução da aula de hoje. E aí, usando o resultado anterior, a gente vai provar esse resultado fantástico, que mostra que quando eu estou numa extensão de Galois, se eu tiver dois corpos intermediários nessa extensão que são isomorfos sobre o corpo de baixo, né, ou seja, a gente tem um isomorfismo entre os corpos que fixa os elementos do corpo de baixo, o corpo K, isso acontece se e somente se os grupos de Galois do F e do F' são conjugados, né, são subgrupos conjugados dentro do grupo de Galois da extensão LK. Né? Resultado muito legal que a gente vai mostrar agora. Vamos lá então, vamos mostrar a ida. Vamos começar com a ida. Por hipótese, existe um isomorfismo. Por hipótese, existe... apagou tudo aqui, né? Existe um lambda de F e no F', isomorfismo de corpos sobre K. Bem, ou seja, isso quer dizer que eu tenho isomorfismo de corpos e esse isomorfismo fixa os elementos do subcorpo em comum dos dois aqui, que é o corpo K, certo? E aí, para a gente poder usar algumas ferramentas clássicas da teoria de corpos, né? Por exemplo, a gente vai precisar de estender esse morfismo para todo o corpo L. A gente vai precisar de um corpo algebricamente fechado aqui esperto, então a gente já vai usar o fato da extensão ser algébrica, por exemplo, me diz que eu tenho um fecho algébrico do K que contém o L. Não é um resultado que a gente já usa direto. Né? Então, como essa extensão aqui é algébrica, então existe um K barra, fecho algébrico de K, que contém o L. Né? Então, tal que o L contém o K barra. E aí, se a gente considerar a inclusão do F' no K barra, então se eu chamar de iota a inclusão do F' no K barra, nessa inclusão faz sentido, porque o F' é um subcorpo de L, e L está contido no K barra, né? Então eu posso olhar o F' lá dentro. Essa composição aqui, ó, iota com o lambda, que sai do F e vai no K barra, isso é um morfismo de corpos. Isso é um morfismo de corpos sobre o K, certo? Isso é um morfismo de corpos sobre K, por quê? Porque o iota não modifica nada, né, o elemento, e eu sei que o lambda é um morfismo de corpos sobre o K. Então, se eu pegar um elemento qualquer no corpo K, o lambda não vai fazer nada com ele, e nem o iota vai fazer qualquer coisa, porque o iota é a inclusão. Tá? Então, a situação que nós temos é a seguinte. A gente tem o F aqui, a gente tem o K barra, e aqui a gente tem o L. Nosso objetivo aqui é estender esse morfismo para o L, que a gente vai conseguir, porque essa extensão de L para o F é algébrica, porque a extensão de L para o K é algébrica, então, e o K barra é algebricamente fechado. Então é um resultado que a gente vem usando direto, né, lá da teoria de corpos. Então, como o K barra é algebricamente fechado, e a extensão L para F é algébrica, porque o K está aqui embaixo, só para vocês, só para relembrar. O K está aqui embaixo, e a extensão de L para K é algébrica. Então, qualquer extensão intermediária também é algébrica. Né? Então, como isso daqui também acontece, então existe um tal que vai de L no fecho algébrico de K que estende o sigma, né? Então, tal morfismo de corpos. Sigma não, é o costume. Estende essa composição, né? Aqui é a composição iota com lambda. Então, isso daqui existe um lambda, tá? Morfismo de corpos, tal que o tal restrito ao F é precisamente o iota composto com lambda. E aí agora a gente vai usar o fato da extensão LK ser normal, porque se essa extensão é normal, como esse tal aqui preserva os elementos do corpo K, ó, olha, rapidinho aqui, ó, note, é uma coisa importante que a gente precisa para poder usar esse resultado, note que para todo A pertencente ao K, o tal de A
o A pertence ao K, certo? O K está contido em F. Então o A pertence a F também. Então o tal de A é a mesma coisa que o iota bola lambda do A, certo? Já que está na restrição ali. O lambda de A, como o A é um elemento do corpo K e o lambda é um isomorfismo de corpos sobre o K, então o lambda fixa os elementos do corpo K, certo? Então o lambda não faz nada com o A. E o iota é inclusão. Tá? O iota de qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então esse comentário rápido aqui nos diz que esse tal é um morfismo de corpos sobre o K, certo? E aí, como a extensão L para K é normal, necessariamente o tal de L tem que ser igual ao L. Também é um resultado que a gente vem usando diversas vezes aqui, certo? Então assim, como a extensão de L para K é normal e tal é um morfismo de corpos sobre o K, que é exatamente o que a gente fez aqui atrás, então a gente pode concluir que o tal de L é igual a L. Então, na verdade, a gente pode trabalhar com um morfismo saindo do L, indo exatamente no L. Tá? Então, assim, se eu chamar aqui, ó, gama de L em L, dado por x indo no tal de x, isso está bem definido e é um morfismo. É um morfismo de corpos sobre K. Sobre K, certo? Também é verdade que esse gama vai acabar sendo um automorfismo porque a extensão de L para K é algébrica. Então a gente já sabe que quando eu tenho um endomorfismo de L para L que fixa elementos de um corpo de baixo, de modo que essa extensão é algébrica, na verdade esse endomorfismo é um automorfismo. Então, como essa extensão aqui é algébrica, também é um resultado de teoria de corpos que a gente usa diversas vezes aqui. Teoria de corpos tem que estar na veia aqui, né? Não tem jeito. Então, gama é um automorfismo de corpos. E aí, se ele fixa o corpo K, eu já posso olhar ele então aqui dentro do grupo de Galois, essa extensão. Então, é um elemento que está no grupo de Galois dessa extensão, certo? Agora, a gente quer mostrar que o grupo de Galois do F e do F' são isomorfos. Aliás, desculpa, que eles são conjugados. A gente quer mostrar isso. A gente já sabe que o gama é um elemento do grupo de Galois do LK, certo? Agora a gente usa a proposição anterior. Uma vez que esse gama é um isomorfismo de corpos, visto que o gama é um isomorfismo de corpos, e vamos ver o que é o gama de F. A gente precisa saber isso. E gama de F é igual, vamos lá, o gama de F, gama é só um nome, digamos, uma restrição do contradomínio de tal. Então, em termos de imagem, não muda nada. Gama de F é tal de F. Então, assim, tal de F é a mesma coisa que a restrição de tal a F de F. Por que eu fiz questão de escrever isso? Porque a gente já sabe qual é a restrição do tal de F. É o iota composto com lambda. Então, isso aqui é o iota composto com lambda, que é o iota de lambda F. Lembrando que aqui... Nossa, ficou feio esse F aqui, igual um P, né? F, isso. Aí lembrando que o iota é uma inclusão. Então o iota de lambda F é a mesma coisa que o lambda de F. E o que é o lambda de F? Como o lambda é um isomorfismo entre o F e o F', em particular é sobrejetivo, então o lambda de F é o F'. Então olha só, a gente tem um isomorfismo de corpos de L nele mesmo, um automorfismo, né? Que leva o corpo F no corpo F'. Então, pela proposição anterior, a gente conclui que se eu olhar para o isomorfismo dos grupos de Galois envolvidos, na verdade, do morfismo induzido, isso é um isomorfismo, né? Então, pela proposição anterior, essa função induzida aqui, ó, que a gente chamou de gama estrela, né? Que sai do grupo de Galois do L para o F e vai no grupo de Galois do L para o F', que associa cada sigma aqui ao gama composto com sigma composto com gama menos 1, isso aqui é um isomorfismo de grupos. Agora, pela própria estética desse isomorfismo, vocês já podem perceber que o conceito de conjugação já está aparecendo, porque esse isomorfismo aqui está pegando cada sigma e olhando para o conjugado dele em relação ao gama, que é um elemento do grupo de Galois, que é um grupo que contém esses dois caras como subgrupo. Então, como essa função é sobrejetiva, por exemplo, já que ela é um isomorfismo, em particular, quando eu olho para o grupo de Galois da extensão LF', isso é o quê? Isso é a imagem por esse isomorfismo, né?
Só que a imagem desse isomorfismo é precisamente a conjugação do grupo de Galois do LF por gama. Tá? É só você olhar para a estética. Todo elemento do grupo de Galois do LF' é uma conjugação de algum elemento do grupo de Galois da extensão LF. E vice-versa. Então essa igualdade de conjuntos, por definição, no contexto da teoria de grupos, nos diz que esses dois grupos são conjugados. Então esses dois grupos estão na mesma classe de conjugação, ou são conjugados. Tudo bem? Então a ida foi. E eu vou só fazer um comentário rápido com vocês aqui, é que observe o seguinte, na ida, a gente não usou a hipótese da extensão ser de Galois em sua plenitude. Observe que em momento algum aqui a gente usou a hipótese da extensão ser separável, por exemplo. A gente usou sim, a gente precisou da hipótese da extensão ser normal. Isso a gente precisou. Então, essa ida ela vale apenas para extensões normais. Tá? Se você tiver numa extensão normal de corpos, se eu tiver dois corpos intermediários isomorfos dentro, nos limites, né, nas intermediações dessa extensão, então seus grupos de Galois vão ser subgrupos conjugados. Na volta, a gente vai precisar que a extensão seja normal e seja separável. Então, para a volta aqui, a gente vai supor que os grupos são conjugados. Né? Então, por hipótese, os subgrupos. Né? Então, por hipótese, o grupo maior é o grupo de Galois da extensão completa. Né? Então, eu tenho que pegar um elemento nesse grupo. Então, por hipótese, existe um gama no grupo de Galois da extensão, tal que o Galois da extensão LF' é a conjugação por gama do Galois do LF. A gente quer encontrar um isomorfismo entre o F e o F', um isomorfismo sobre o K, né? Um isomorfismo que fixe os elementos do corpo K. Então, vamos fazer isso. Né? Eu vou tomar aqui uma notação auxiliar, vou chamar de F duas linhas a imagem do gama de F. E aí, como o gama é um automorfismo de L para L, pela proposição anterior, essa função induzida aqui, o gama estrela entre o grupo de Galois da extensão LF e o grupo de Galois da extensão LF duas linhas, lembra que isso aqui está contido em L, certo? Por quê? Porque o gama é um automorfismo de L para L, então a imagem está contida em L com certeza, a imagem de qualquer subconjunto do domínio. Então, de fato, essa gama, aliás, eu posso olhar, né? Eu posso olhar para a extensão L F duas linhas e aí a função induzida entre esses grupos de Galois nós já vimos que é um isomorfismo de grupos, certo? Isso daqui é um isomorfismo de grupos. Então, se isso daí é um isomorfismo de grupos, a gente aplica um raciocínio parecido com o que a gente fez na ida. Porque olha só, se isso é um isomorfismo de grupos, quer dizer que o grupo de Galois da extensão LF duas linhas, que é o contradomínio, digamos, desse isomorfismo, é a imagem, certo? Já que ele é sobrejetivo. Então, esse é o gama estrela do grupo de Galois da extensão LF. Só que pela própria formação, pela própria estética, né, pela própria natureza desse isomorfismo de grupos, a imagem desse subgrupo é precisamente o conjugado dele por gama. É o conjugado dele por gama. Só que isso daqui, ó, é precisamente o grupo de Galois da extensão LF', né? Isso daqui é o Galois de LF'. A gente acabou então encontrando duas extensões com o mesmo grupo de Galois. A gente tem algumas condições para ter certeza de que quando isso acontece, a gente pode concluir que os corpos de baixo são iguais. A gente já viu, por exemplo, que quando eu estou numa extensão de Galois, com dois, aqui ó, o F' e o F, se por acaso o F duas linhas estiver aqui também, se eu tenho dois corpos aqui intermediários de modo que eles determinam o mesmo grupo de Galois, necessariamente esses dois corpos são iguais. Só que a gente precisa ter certeza que esses dois corpos envolvidos estão aqui nas intermediações do L e do K. O F' eu já sei que tá, né? O F', vamos ver aqui, ó. O F' foi dado, né? O F' lá no enunciado, ele é dado como um corpo intermediário. O F duas linhas nasceu da imagem do gama de F. Então, vale a pena a gente ter certeza que o F duas linhas contém um corpo K. Que ele está contido em L, beleza.
Mas será que ele contém um corpo K? Sim, ele contém, porque olha só, além disso, como o gama é um morfismo de corpos sobre o K, ó, a gente sabe disso daqui, ó, gama fixa todos os elementos do corpo A, porque o gama é um automorfismo do grupo de Galois da extensão LK. Então isso aqui acaba implicando, em particular, que o corpo K é igual à imagem dele por K. Se ele fixa os elementos, ele fixa o corpo. Agora, o K está contido no F, então o gama de K está contido no gama de F. Só que o gama de F é precisamente o F duas linhas. Foi assim que ele foi definido. E o F duas linhas a gente já sabe que está em L. Então olha aqui, ó. O F duas linhas está entre o L e o K, que era o que eu precisava. Tudo bem? Então, como ele também é um corpo intermediário dessa extensão, como LK é galoisiana, isso aqui acontece. Vamos lá, isso aqui acontece. Os dois corpos estão aqui no meio, né? São corpos intermediários. E eles estão determinando o mesmo grupo de Galois, então não tem jeito. Esses dois caras precisam ser iguais, tá? Esse então aqui é porque a gente já sabe que se a extensão for de Galois, a correspondência de Galois é injetiva, pelo menos. Observe que aqui a gente nem está supondo que a extensão é infinita, né? Porque eu não preciso que a correspondência de Galois seja sobrejetiva. Para esse resultado eu só preciso da injetividade. Então a gente não precisa da finitude da extensão. Já é suficiente essa hipótese só da extensão ser de Galois para concluir essa igualdade. E, portanto, a gente acabou de provar, então, que o gama de F, que é o F duas linhas, por definição, coincide com o F'. Tá? Então, olha só. Eu sei que gama... Nossa, eu subi muito, né? Aqui, ó. Eu sei que gama é um automorfismo de L em L, que fixa os elementos de K, onde a imagem de F é justamente o F'. Então, essa função aqui agora, se eu olhar para a restrição do gama ao F, que pega um x aqui e vai em gama de x, como o gama é um isomorfismo, e aqui eu restringi exatamente na imagem, então isso daqui continua sendo um isomorfismo de corpos. E mais, como o gama está no grupo de Galois da extensão, ele fixa todos os elementos do corpo K. Então, além disso daqui ser um isomorfismo de corpos, é um isomorfismo de corpos sobre K, que era exatamente o que a gente queria provar. Então, a gente acabou de demonstrar a volta dessa proposição. Então, sim, quando a gente tem grupos de Galois isomorfos, a gente... quando nós temos grupos de Galois conjugados, aí sim, os corpos que originaram esses grupos de Galois são isomorfos sobre o K. Um resultado lindo, 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 fantástico, que a gente vai usar no próximo resultado. E aí finalmente chegamos no teorema fundamental de Galois, onde nós vamos provar diversas propriedades que a correspondência de Galois tem. Como eu disse na última aula, alguns livros chamam esse resultado aqui também de correspondência de Galois, e num resultado só já prova tudo o que nós fizemos na aula passada e o que nós vamos fazer agora também. Eu decidi dividir em dois para ficar um pouquinho menor, para ser um pouco menos cansativo. Tudo bem? Então, aqui nós vamos provar 5 itens. A partir dos itens C, D e E, nós vamos admitir que a extensão é infinita, tá? A hipótese em comum que todas elas vão ter é que a extensão é de Galois. A gente precisa trabalhar com essa hipótese mínima. Com isso, só com a extensão sendo de Galois, a gente prova os 2 primeiros itens e depois, com a hipótese de ser finita, a gente prova os próximos 3 itens. Então, como o enunciado é muito grande, vamos ler e provar item por item, para não ter que ler tudo, depois voltar e, enfim, né, perder o nosso tempo aqui. Então, no primeiro item, nós vamos mostrar que se a extensão do corpo do F para o K for normal, então a extensão ou, digamos, os grupos que estão associados a essa extensão vão satisfazer que o subgrupo da extensão associada ao F é um subgrupo normal do grupo de Galois da extensão como um todo.
Então vamos provar esse resultado. Eu abri uma página aqui só para demonstrações. Tá? Tem aquele desenho que eu fiz no quadro, tá aqui, ó. Então o que a gente vai mostrar agora é que quando eu estou numa correspondência, na verdade, quando eu estou numa extensão de Galois, essa extensão aqui é normal, se somente se o grupo de Galois daqui é normal no grupo de Galois completo. Então vamos provar esse primeiro item, que é o item A. Aí, conforme nós vamos avançando nos outros itens, a gente vai falando sobre os demais. Então, uma construção que vai valer para todos os itens é essa daqui, ó. Eu vou precisar de um fecho algébrico que contém um L. Tá? Então, só vou enunciar que ele existe aqui. Enunciar, na verdade, usar, né? Nós já sabemos que ele existe. Então, como a extensão é algébrica, porque ela é de Galois, então a gente tem muito mais do que apenas a extensão ser algébrica. Então, existe, já sabemos disso, um fecho algébrico de K que contém L, né? Tal que L está contido no K-barra. Tudo bem? Agora, então, a gente vai começar a atacar item por item. Agora é o item A. A gente vai supor primeiro, o item A é uma equivalência, né? Então a gente vai provar a ida primeiro. Então a gente vai supor que a extensão FK é normal. Porque lembra que a normalidade de extensões não é uma propriedade distinguida ou distinta, né? Na tradução do inglês aí vai saber como é que fica. Eu já vi gente escrevendo dos dois jeitos. A gente tem essa extensão aqui, na verdade a gente tem esses corpos aqui. F é um corpo intermediário. Eu sei que essa extensão aqui é normal. Nós já vimos que se essa extensão completa for normal, essa daqui do L por F também é normal. Mas nem sempre a extensão de F para cá é normal. Tudo bem? E aí o que a gente faz nesse resultado é apresentar um critério da teoria de grupos para saber se essa extensão aqui é normal. A gente vai provar, né, que essa extensão é normal se somente se, entre aspas, a extensão de grupo obtida a partir dessa extensão de corpos também é uma extensão normal, no sentido do subgrupo menor ser normal no grupo maior. Tudo bem? Então, a gente está supondo que essa extensão F para cá é normal. A gente tem que provar que o grupo de Galois de F é normal no grupo de Galois da extensão como um todo. Então vamos testar essa normalidade, né? Para testar essa normalidade, a gente pega um gama qualquer no grupo de Galois da extensão completa. O nosso objetivo, deixa eu só colocar aqui no cantinho, é mostrar que o conjugado do grupo de Galois da extensão LF por gama, esse gama arbitrário, é justamente esse grupo. Isso aqui é uma maneira de dizer que o subgrupo é normal, né? Essa é a pergunta. A gente tem que provar isso. Certo? Então vou pegar um gama aqui qualquer satisfazendo essa condição, né, de estar no grupo de Galois da extensão. Aqui, olha só, como o gama é um automorfismo de L para L, em particular, né, porque ele está no grupo de Galois, a gente sabe que se eu olhar para o gama estrela, que é aquele isomorfismo induzido, ele vai ser de modo que esse cara é o grupo de Galois dessa extensão, L gama de F. Certo? É só fazer uma conta parecida com o que a gente fez anteriormente. Certo? E aí, se a gente conseguir mostrar, por exemplo, que o gama de F é igual a F, se a gente consegue mostrar isso, em particular, esse grupo de Galois vai ser o grupo de Galois do LF, que é o que eu quero mostrar. A pergunta é se isso aqui acontece. Eu sei que isso daqui acontece. E aí a pergunta é, digamos que a pergunta agora se resume a verificar se isso daqui acontece. Se isso daqui acontecer, acabou. Se isso daqui acontecer, acabou. Então por isso que a gente vai modelar o nosso argumento agora com vistas a conseguir isso. Tá? E aí para conseguir isso, a gente vai usar a normalidade dessa extensão. Porque olha só, eu sei que eu tenho um morfismo aqui do L para o L. Ó, eu tenho um morfismo aqui gama do L para o L. Certo? Eu sei que eu posso restringir esse morfismo ao F, porque o F está aqui embaixo. E o L está dentro do K-barra, no fecho algébrico. Então não foi à toa que eu peguei isso. Então assim, eu tenho essa inclusão aqui, que a gente vai chamar, sei lá, de J. E eu tenho essa inclusão aqui que eu vou chamar de iota. Aqui eu tenho o lambda, o gama, certo? Se eu olho para essa composta, a gente tem essa função aqui, ó, iota composta com gama composta com J. Agora, isso daqui, ó, é um morfismo de corpos sobre o K, que ele fixa os elementos de K, do F num fecho algébrico de K que contém o F, porque se ele contém um L, ele também contém um F. Aí a gente usa que a extensão de F para K é normal para concluir que o iota bola gama bola J de F é igual a F. O fato da extensão de F para K ser normal nos permitirá fazer isso,
Só que tanto o iota quanto o j são inclusões. Como eles são inclusões, eles não modificam em nada o que está aqui desse lado, a menos do gama. Então aqui desse outro lado é o gama de F e desse outro é o F. Então assim a gente vai ter provado o que a gente queria. Tá? Então eu dei mais ou menos uma ideia de como que nós vamos proceder aqui. Ó. Então por isso que eu vou definir essas inclusões aqui, ó, sendo, só bonitinho aqui, ó, o iota do L para o K barra e J, a inclusão do F em L, as inclusões, segue que se eu olhar para essa composta aqui, ó, o iota composto com gama, composto com J, ó, o J sai de F, leva no L, aí o gama sai do L e vai para o L, e depois o iota carrega o L lá para o fecho algébrico. Então isso aqui, essa composta tem esse formato, certo? E o gama não mexe nos elementos do corpo K, e muito menos iota e J, que são as inclusões, tá? Então isso daqui é um morfismo de corpos, e é um morfismo de corpos sobre K. Ele fixa os elementos do corpo K. Sobre K, tá? Deixa eu só separar aqui esse rascunho para não virar bagunça. Isso aqui do lado direito é só um rascunho. Agora a gente usa que a extensão é normal, porque olha só, o fecho algébrico de K é de modo que ele contém o F, e eu tenho um morfismo de corpos sobre K. Então, como a extensão de F para K é normal, a imagem desse morfismo tem que ser igual ao F, tem que ser igual ao próprio F. Tá? Então, como FK é normal, e o F está contido no fecho algébrico do K, porque o F está contido em L e o L está contido no fecho algébrico, então essa é uma das condições que caracterizam uma extensão normal. O iota composto com gama, composto com J, de F é igual a F. Só que, como eu disse para vocês, iota e J são inclusões, então eles não modificam em nada. Ó. O J de F é igual a F, então desse lado aqui vai ficar iota gama de F. Só que o iota de gama de F é o próprio gama de F, porque o iota é inclusão. Então desse lado esquerdo sobra só o gama de F, e aqui continua sendo F. Então a gente provou o que nós gostaríamos, porque agora, olha só o que vai acontecer. Como o gama de L em L é um isomorfismo de corpos, e o gama de F é igual ao F, tipo o F' é o F, tá? Então, o gama estrela, que sai do galo A, do LF, e vai aonde? Se fosse um outro F', iria no galo A da extensão LF', né? Só que é o mesmo corpo, é o LF, que pega um sigma e leva no gama, bola sigma, bola gama menos 1. Isso aqui é um isomorfismo de grupos. Certo? Isso daqui é um isomorfismo de grupos. Só que sendo isso um isomorfismo de grupos, isso significa que o galo A do LF, que é o que está no contradomínio, é a imagem do gama estrela. Né? Só que a gente já cansou de ver que essa imagem do gama estrela no domínio todo, né? A imagem da função como todo, é o gama, é o conjugado desse cara pelo elemento gama. Então olha só o que nós mostramos. A gente pegou um gama qualquer no grupo maior, que é o grupo de galo A da extensão como um todo, e mostramos que o conjugado do subgrupo galo A de LF por gama é igual a ele mesmo. Então isso daqui prova que o subgrupo é normal. Tá? Logo, pela definição. Então isso implica que o subgrupo da extensão LF é normal no grupo de galo A da extensão como um todo. Então isso prova a ida do item A. Então, para a volta, a gente vai supor que o grupo de galo A dessa extensão é normal no grupo de galo A da extensão completa. Certo? E aí o nosso objetivo é mostrar que a extensão FK é normal. Né? Então, só um comentário rápido, como o F está contido em L e o L está contido no K barra, então o F... Jesus, que agonia aqui, hein? Então, isso, o F está contido no fecho algébrico de K. Então, a gente vai começar agora a mostrar que essa extensão é normal. Qual o critério que eu vou utilizar aqui? A gente vai pegar um morfismo qualquer, tal, de F por K barra, um morfismo de corpos sobre o K. Qual é o nosso objetivo? Concluir isso daqui. Ó. Vou deixar no cantinho aqui. O que a gente precisa concluir? A gente precisa concluir que o tal de F é igual a F. Lembra que esse é um dos critérios, deixar uma interrogação aqui. Esse é um dos critérios que caracterizam uma extensão ser normal. Tá? Então, o nosso objetivo é mostrar que o tal de F é igual a F. Para fazer isso,
A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é estender essa função para o L, para depois a gente tentar arrumar algum elemento lá no grupo de Galois para a gente poder estudar, para a gente poder usar, na verdade, essa hipótese da normalidade do subgrupo no outro. Bom, aqui a gente vai usar um argumento que a gente vem usando direto, então assim, como o K barra é algebricamente fechado e essa extensão LF é separável, separável não, ela é também, mas a gente não é isso que a gente precisa. Então, como o K barra é algebricamente fechado e a extensão LF é algébrica, a gente precisa disso para estender o morfismo, né? Então existe uma φ que sai do L e vai para o K barra, morfismo de corpos, tal que o φ restrito ao F é igual ao tal, certo? A gente só estendeu mesmo o morfismo tal a um morfismo φ. Podemos fazer isso porque essa extensão é algébrica e o fecho aqui do K é algebricamente fechado. Aí agora vai ser a gente vai usar que a extensão LK é normal. Isso a gente já sabe porque essa extensão é de Galois. E aí, por conta disso, só que para usar isso a gente tem que ter certeza que esse morfismo de corpos é um morfismo sobre o K, né? Mas aí a gente vai, de novo, mesma coisa, né? A gente já fez milhares de vezes. Ele é um morfismo de corpos sobre o K porque ele restrito ao F é o tal, e o tal é um morfismo de corpos sobre o K. E o K está contido em F. Tá? Então, eu vou escrever só assim, ó, como o K está contido em F, então, essa conta a gente já fez milhares de vezes. Tudo bem? E aí, se ele é um morfismo de corpos sobre o K, como essa extensão é normal, então, φ de L é igual a L. Tudo bem? Então, isso significa, em particular, que se eu tomar o F' como sendo o φ de F, segue que o F', então, é um subcorpo do L, né? Porque... Opa, que é φ de F. Eita! F' é o φ de F. Então, como o φ de F está contido no φ de L e o φ de L é L, então, em particular, o F' é um subcorpo de L. Certo? Então, quando precisar usar que F' é um corpo intermediário, vai sair disso. E aí, por outro lado, como qualquer morfismo de corpos é injetivo, se a gente pega e restringe φ ao F, isso continua sendo injetivo. E se eu restringir o contradomínio disso ao próprio φ de F, que é o F', isso agora é sobrejetivo e, portanto, vai ser um isomorfismo de corpos, certo? Assim, o φ do F... aliás, eu tenho que mudar a notação aqui, né? Se a gente denotar por φf... Aqui eu acho que não é uma boa ideia denotar o φf assim, porque o φf aqui é o tal, né? Então, se a gente denotar, sei lá, por φ chapéu, o F indo no F', que pega x e leva em φ de x, isso aqui é um isomorfismo de corpos. Vou explicar de novo, hein? Por que ele é injetivo? Porque o φ é injetivo. Qualquer morfismo de corpos é injetivo, certo? Então, como φ chapéu é só a restrição, isso permanece injetivo. Por que é sobrejetivo? Porque o F' eu peguei exatamente como a imagem do F, né, por φ. Então, a imagem do φ chapéu de F, como a lei de formação é a mesma, é o próprio φ de F, que é o F'. Então, ela é sobrejetiva. Portanto, é um isomorfismo de corpos. Só que a função φ, o morfismo φ, também é um morfismo de corpos sobre o K. Então, o φ fixa todos os elementos do corpo K. Então, o φ chapéu também. Tá? Então, isso daqui é um isomorfismo de corpos sobre o K. Então, olha só o que nós acabamos de mostrar. Que o F e o F' são corpos intermediários da extensão LK que são isomorfos sobre o K. Então, pela proposição anterior, segue que esses dois grupos aqui, ó, o grupo de Galois de L e F e o grupo de Galois de L, F', são conjugados. São subgrupos conjugados lá do grupo de Galois da extensão LK. Agora, por hipótese, o grupo de Galois dessa extensão aqui, ó, esse grupo aqui é normal, é um subgrupo normal. Quando você tem um subgrupo normal, só ele é conjugado a ele mesmo. Tá? Só ele é conjugado a ele mesmo. Então, como um deles aí é normal, que é esse daqui, ó, como o grupo de Galois dessa extensão aqui é normal, no grupo de Galois, no grupo todo, né? Então, vale a igualdade. O grupo de Galois dessa extensão
é igual ao grupo de Galois dessa extensão. E aí, isso aqui vai implicar o quê? Você está numa extensão de Galois. Ainda não precisa ser finita, porque essa correspondência aqui ela é injetiva. Se você tem dois corpos intermediários que determinam o mesmo grupo de Galois, então esses corpos precisam ser iguais. O F' tem que ser igual ao F. Agora, quem é o F'? O F' é o φ de F, por definição. Agora, o que é o φ de F? O φ restrito ao F, está aqui em cima, é o tal. Então, o φ de F é o próprio tal de F. Então, a gente mostrou o que era necessário. Mostramos que o φ de F mostramos que o tal de F é igual a F. Está aqui anotado. Então, acho que eu comecei de azul ali, né? Só para ficar bonitinho. Então, fechamos a afirmação. Então, mostramos que esse critério de normalidade é atendido, né? Então, portanto, essa extensão aqui é normal. Tá? Então, isso fecha a demonstração do item A. Tudo bem? Agora vamos para o item B, para essa maravilha, belezura de resultado, coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai mostrar que quando a extensão de F para cá é normal, a gente consegue um morfismo sobrejetivo de grupos entre o grupo de Galois da extensão toda e o grupo de Galois dessa extensão normal. De modo que o núcleo dela é precisamente o grupo de Galois de LF. Então, e esse morfismo ele é simples de ser pelo menos concebido, porque na verdade é a gente olhar para um morfismo, na verdade é olhar para um automorfismo sigma e restringir ele a F. O ponto é que essa restrição vai estar bem definida no sentido de o elemento de F ser levado em F quando o sigma é um automorfismo do grupo de Galois do LK, ela vai estar bem definida quando essa extensão for normal. Ou seja, o sigma F de F vai ser o próprio F. A restrição de sigma F vai ser o próprio F. Então isso aqui vai estar bem definido e que isso aí é um morfismo de grupos, é bem tranquilo, né? A restrição, quando está bem definida, sempre é um morfismo de grupos. E a gente consegue mostrar que o núcleo desse ρ é precisamente o Galois do LF. Tá? Então, e aí, o que vem a partir do em particular aqui é uma mera consequência do primeiro teorema de isomorfismo de grupos. Porque, então, o grupo de Galois quocientado pelo núcleo de ρ é isomorfo à imagem, que é o grupo de Galois da extensão FK toda. Tá? Então, essas duas condições são imediatas do primeiro teorema de isomorfismo de grupos. Né? Então, a gente só precisa mostrar mesmo que aquele morfismo ali é sobrejetivo e o núcleo dele é esse grupo de Galois aqui. Essa igualdade dos cardinais aqui também é exatamente por conta desse isomorfismo. Né, se esses grupos são isomorfos, então a ordem desse grupo é igual à ordem desse grupo. Só que, por definição, o índice do grupo de Galois LF no grupo de Galois LK é precisamente a cardinalidade desse conjunto quociente, que nesse caso aqui vai ser um grupo quociente, porque o de baixo é normal no de cima. Tudo bem? A gente já viu isso, né? Então, vamos mostrar que esse resultado é verdadeiro, então. Vamos voltar para a página de demonstrações aqui. Vamos agora então para o item B. O item B, então, assim, a gente precisa, só lembrando, né, que a gente aqui está com aquela função, mas primeiro a gente vai mostrar que ela está bem definida, certo? A gente vai ver que a hipótese da extensão ser normal, né, deixa eu só colocar aqui, ó, suponha que FK seja normal. A gente tem essa hipótese aqui agora, tá? Isso daqui é só mesmo para a gente ficar olhando para essa função para não ter que voltar para o outro quadro. Então a gente vai mostrar que essa função está bem definida. Ou seja, que para cada sigma, essa função sigma f está bem definida. E isso é mostrar que basicamente para todo f, tal que, na verdade, para todo sigma no grupo de Galois dessa extensão, sigma de f é igual a f. É só isso que a gente precisa provar para essa função estar bem definida. Né? Então, se a gente toma um sigma qualquer, nós já fizemos uma conta parecida com essa hoje, tá? Aqui eu vou omitir um pouco dos detalhes de motivação, porque na verdade são coisas que a gente fez hoje. Então, por exemplo, se a gente chamar de iota a inclusão de L no fecho algébrico de K barra e o J a inclusão do F em L, as inclusões, a gente fez exatamente essa conta hoje. Então, essa composição aqui, ó, que vai sair do J, que vai sair do F, aí eu vou compor com sigma, e aqui depois eu vou compor com iota. Isso daqui vai do F e vai em K barra, certo? Isso aqui é um morfismo de corpos. A gente fez essa conta no item A, na ida do item A. Isso aqui é um morfismo de corpos sobre K.
certo? E aí, se isso aí é homorfismo de corpos sobre o K, como essa extensão aqui é normal, como FK é normal e F está contido no fecho algébrico do K, então isso significa que quando eu aplico iota, bola sigma, bola J em F, isso é igual a F, tá? E aí, mesma coisa que a gente fez antes, como iota e J são as inclusões, isso daqui se resume a dizer que o sigma de F é igual a F. E, portanto, se o sigma de F é igual a F, essa função aqui está bem definida. A função que sai de F e leva em F, que pega um x e pega sigma de x, é homorfismo de corpos. É homorfismo de corpos sobre K, porque sigma é um morfismo de corpos sobre K, né? Ele fixa os elementos do corpo K. Sigma é um morfismo, é um automorfismo no grupo de Galois, do LK. E aí, como isso aqui é um morfismo de corpos sobre o K, e essa extensão aqui é algébrica, o FK é algébrica, porque é normal, então em particular uma extensão algébrica, então a gente já sabe que um morfismo de corpos sobre um corpo de baixo, definido no corpo de cima, um endomorfismo que fixa os elementos do corpo de baixo, se essa extensão é algébrica, então isso é um automorfismo, né? Isso seria um isomorfismo, mas se isso é um isomorfismo é porque esse elemento, então, é um isomorfismo de F em F que fixa os elementos do corpo K. Então ele está no grupo de Galois da extensão FK. Então isso daqui mostra que a função ρ está bem definida, ou seja, se sigma pertence a esse grupo de Galois, o sigma F de fato pertence ao grupo de Galois da extensão FK. Agora a gente vai mostrar que a ρ é sobrejetiva. Também vamos usar argumentos bem repetitivos que a gente está usando o tempo todo. Então, para mostrar que a ρ é sobrejetiva, a gente tem que encontrar aqui, vamos ver, a gente tem que pegar um morfismo qualquer de F para K, desculpa, um automorfismo do grupo de Galois aqui qualquer, então seja beta, um automorfismo qualquer de F em F, que fixa os elementos do corpo K. O meu objetivo é encontrar um automorfismo de L em L, que fixa os elementos do corpo K, de modo que quando eles são restritos a F, coincide com o beta. Certo? Então, a gente está com um problema aqui de extensão de um morfismo, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai precisar de duas inclusões aqui de novo ou de uma? Acho que é de uma só. De uma só. A gente pode considerar a inclusão do F no K barra. Então, se eu chamar aqui de delta, só para não conflitar com notações anteriores, vou chamar de delta a inclusão do F no fecho algébrico de K. A inclusão, se eu olhar para a inclusão aqui do delta com beta, né, porque o beta sai do F e vai em F, né, ele é um automorfismo de F, e o delta pega o F e leva no fecho algébrico do K barra. Então, essa inclusão é um morfismo de corpos sobre K, certo? Por que não é um morfismo de corpos sobre o K? Porque o beta fixa os elementos do corpo K e o delta é a inclusão, então não mexe em nada. E aí, como essa extensão é algébrica, então, de novo, o mesmo argumento. Como o K barra é algebricamente fechado, essa extensão aqui é algébrica, vai existir aqui um gama, que é a extensão do delta composto com beta, de L em K barra, morfismo de corpos, tal que o gama restrito a F é exatamente o delta bola beta. Tá? Aí é fácil mostrar que o gama também é um morfismo de corpos sobre o K, porque o K está contido em F, e o beta e o delta fixam os elementos do corpo K, então, assim, o gama é um morfismo de corpos sobre K, e como essa extensão aqui é normal, então, como o L está contido no fecho algébrico de K, e essa extensão aqui é normal, porque ela é de Galois, então, esse gama que a gente conseguiu satisfaz isso daqui, ó. O gama de L é igual a L. Certo? E aí agora vai aparecer o sigma que eu estou querendo. Então, essa função aqui está bem definida. Sigma, que sai do L e vai em L, definida por x, gama de x, está bem definida, porque o gama de x pertence ao L mesmo, por conta dessa igualdade. E isso daí é um morfismo de corpos. E é um morfismo de corpos sobre o K, porque o gama também fixa os elementos de K.
Então a lei de formação é a mesma. Então isso daqui é um homorfismo de corpos sobre o K. E aí outro resultado que a gente vai usar, que como essa extensão é algébrica, isso é um isomorfismo. E aí, portanto, isso daí vai ser um elemento do grupo de Galois da extensão. Que eu preciso, né? Então, como isso daqui é algébrica, então o sigma pertence ao grupo de Galois dessa extensão. Certo? Aí, o que vai acontecer? A gente vai ver agora que o sigma de F coincide exatamente com o beta tomado. Tá? Note que o sigma F de x, para todo x em F, né? Deixa eu escrever assim, ó, vai ficar mais claro. Note que para todo x em F, o sigma F de x, por definição, vai ser o quê? Ó? Isso é o sigma de x, certo? Isso é o sigma de x. Só que o sigma de x, ó, esse x está em F, né? Bom, independente disso, o sigma de x é o gama de x. Agora sim, como o x está em F, o gama restrito ao F é o delta bola beta. Então isso daqui, deixa eu voltar aqui para cá, né? Isso aqui é o delta bola beta de x. O delta é só a inclusão, então isso é o beta de x. Então o que a gente mostrou nesse trechinho aqui, ó? Que para todo x em F, o sigma F é igual ao beta. Tá? Então, se eles são iguais em qualquer valor do domínio, é porque o beta é o sigma F. Só que o sigma F, por definição, é o ρ do sigma. E vale ressaltar que faz sentido eu aplicar o ρ no sigma, porque o sigma está no domínio da função ρ. Certo? Então isso daqui mostra que a função ρ é sobrejetiva, porque eu peguei um beta arbitrário no contradomínio e mostramos que ele é a imagem de alguém do domínio. Certo? Então beta é sobrejetivo. E finalmente, para fechar o item B, a gente vai mostrar que o núcleo de ρ é precisamente o grupo de Galois da extensão LF. Certo? E como é que a gente mostra isso? Aqui a gente consegue montar uma sequência de equivalências interessante, porque olha só, a gente consegue mostrar que para todo sigma pertencente ao Galois da extensão toda, a gente tem essa sequência de equivalências. Ó, o sigma pertence ao núcleo de ρ. Isso, por definição, é equivalente a dizer que o ρ de sigma é igual à identidade do grupo de Galois do F, K. Né? Então, isso aqui é a identidade do F. Tem que ser. Agora, isso aqui é equivalente a dizer que o sigma F de x é igual a x, né, já que é a identidade, para todo x em F. Agora, isso aqui é equivalente a dizer, já que o sigma F é o próprio sigma, isso aqui é equivalente a dizer que o sigma de x é igual a x para todo x pertencente a F. Agora, se esse sigma está no grupo de Galois do LK, ele é um automorfismo de L em L, né? E se ele fixa todos os elementos de F, por definição isso é equivalente a dizer que o sigma está no grupo de Galois da extensão LF, porque ele é um automorfismo de L em L que fixa todos os elementos de F. Tá? Então essa sequência de equivalências mostram que um elemento está no núcleo de ρ é equivalente a um elemento estar no grupo de Galois dessa extensão e, portanto, o item B está provado porque esse núcleo foi calculado dessa maneira como nós gostaríamos. Bom, indo agora para o item C, a partir de agora a gente assume que a extensão é finita. Tá? Então, a gente vai mostrar no item C que se H é um subgrupo do grupo de Galois da extensão, então o grau da extensão de LH para o corpo K é exatamente o índice do grupo H no grupo de Galois. Tá bem interessante esse resultado, tem uma simetria bem legal aí. E aí, só para adiantar um pouquinho aqui, eu escrevi algumas coisas para deixar registrado. É que quando a gente sabe que a extensão é de Galois finita, a gente já tem a correspondência de Galois como uma correspondência bionívoca. Então a gente já sabe que essas funções são uma abjeção da outra, né? A função grupo de Galois e a função corpo fixo funcionam uma como a inversa da outra. E aí nesse caso, para provar o item C, a gente pega um subgrupo qualquer desse grupo de Galois, e aí, pelo fato de isso aqui ser uma abjeção, existe um único corpo intermediário dessa extensão, de modo que o H é o grupo de Galois, né? Ele é realizado como grupo de Galois dessa extensão para algum corpo intermediário. E aí, como a gente está no caso finito, esse F é precisamente então um corpo fixo desse subgrupo dado. Eu escrevi essa parte antes de começar o item C, porque essa escrita também vai servir para o item D. Então nós já sabemos, né, provamos na última aula, a gente já provou na última aula, que quando eu olho para o grau dessa extensão aqui, ó, LH, isso é precisamente a ordem do subgrupo H, certo? A gente provou isso. Então, usando aqui agora uma série de resultados, então eu vou colocar aqui, ó, usando o teorema de Lagrange,
Muito bom, né? Teorema de Lagrange para grupos. O princípio multiplicativo para extensões de corpos. Isso aqui vale a pena escrever para a gente ter noção do tanto de canhão que a gente está usando. Para extensões de corpos. E também vamos usar o fato da extensão LK ser finita, de Galois finita, ser galoisiana e finita. Temos o seguinte, ó. Vou colocar um termo aqui no meio, um termo que vai fazer com que as coisas sejam conectadas. O princípio multiplicativo para extensões de corpos nos diz o seguinte: eu não tenho o corpo L aqui, e aqui dentro eu não tenho o LH, certo? Já que o H é um subgrupo do grupo de Galois, então nós já vimos que o corpo fixo de um subgrupo do grupo de Galois é um corpo intermediário. Então, se ele é um corpo intermediário e essa extensão aqui é finita, na verdade esse resultado vale para cardinais transfinitos também, mas aqui a gente não precisa apelar para isso. O grau dessa extensão é o produto dos graus das extensões intermediárias, né? Então eu posso quebrar isso assim. Aqui o K, e aqui do lado eu vou colocar o LH. Certo? Só que por outro lado, a gente já sabe como a extensão é de Galois e é finita, isso é precisamente a ordem do grupo de Galois dessa extensão. Certo? Só que a gente já sabe que a ordem de um grupo finito, ele pode ser expresso a partir da ordem de qualquer subgrupo multiplicado pelo índice desse subgrupo. Então, pelo teorema de Lagrange, isso daqui é o índice do H no grupo de Galois vezes a ordem do H. Certo? Agora, olha só o que acontece. Ó. Esse termo, por conta dessa igualdade aqui que nós obtivemos na última aula, esse termo aqui é igual a esse daqui. Ó. Então, a gente está trabalhando nos inteiros positivos. Né? Então, vale a lei do corte. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que esse índice, ou esse grau dessa extensão, é precisamente o índice do grupo envolvido, né, do subgrupo envolvido, no grupão, no grupo de Galois completo. Certo? Então chegamos na igualdade desejada. Né? Então é um resultado belíssimo, porque a gente usou um monte de coisas e obteve essa igualdade fantástica. O item D, vamos voltar aqui no item D. No item D a gente vai provar algo parecido com o item A, só que agora trabalhando com a variável grupo. Né? Digamos que no item A, a gente diz, digamos que o personagem principal, o protagonista aqui é o F. Então, a partir dessa extensão do F ser normal, a gente consegue verificar que isso é equivalente a dizer que esse subgrupo é normal no grupo maior. Aqui o protagonista é o subgrupo. A gente vai mostrar que para qualquer subgrupo do grupo de Galois, o H ser normal no grupo de Galois é equivalente a dizer que essa extensão aqui é normal. A extensão que sai do corpo K e vai até o corpo fixo por esse subgrupo. E aí, para provar esse resultado, a gente usa essa correspondência que existe biunívoca de Galois, no caso de extensões finitas, e usamos o item A. Então, usando o item A, aí essa correspondência vai ficar bem fácil provar esse item D. E aí, em particular, a gente consegue essa equação linda aqui também. Na verdade, uma equação isomórfica, não é bem uma equação, né? A gente consegue mostrar também que o grupo de Galois do corpo fixo por H sobre K é o grupo de Galois da extensão toda quocientado por H. Certo? Óbvio no caso em que o H é normal, né? Por isso que eu coloquei aqui neste caso. Então, como é que a gente prova esse item D? Vamos provar primeiro aquela primeira parte, né, da equivalência. Então, para a primeira parte, o que acontece? Ó, eu vou usar essa notação que eu tenho aqui. Ó. Eu já sei que H é um subgrupo e ele pode ser expresso como o grupo de Galois desse único corpo intermediário que satisfaz isso, e o F é o LH. Né? Então, olha só, dizer que o H é normal no grupo de Galois do LK equivale a dizer, se o H é normal, o H é quem? Isso é o grupo de Galois, né? É o grupo de Galois do LF. Isso é normal no grupo de Galois da extensão toda. Só que pelo item A, usando aqui o item A, o grupo de Galois do LF é normal no grupo de Galois do LK se somente se essa extensão aqui é normal. Essa extensão é normal. Só que pela correspondência de Galois aqui, esse F é precisamente o corpo fixo do H. Tá? Esse F que aparece aqui é o corpo fixo do H. Então essa extensão aqui é normal.
Tudo bem? Então isso fecha a equivalência. E aí, além disso, supondo que o H seja normal, o que vai ser o grupo de Galois do LH dessa extensão aqui, né, do LHK? Isso aqui é o grupo de Galois do FK. E aí agora a gente usa o item B. Ó. Pelo item B, então, pelo item B, isso aqui é o grupo de Galois do LK quocientado pelo grupo de Galois do LF. E aí isso aqui é o grupo de Galois de LK. E esse cara aqui embaixo é exatamente o H, né? O F foi tomado para satisfazer isso. Tá? Então isso fecha a demonstração do item D. E finalmente para o item E, a gente vai mostrar o que... Opa, não é aqui não. No item E, a gente mostra que, assim como a gente mostrou para corpos intermediários, assim como o grupo de Galois em extensões de Galois, ele é uma espécie de anti-isomorfismo de conjuntos parcialmente ordenados, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente mostrou isso daqui, ó, que o F está contido em F' se somente se o Galois do LF está contido, F' aqui, né? Está contido no Galois do LF. Aqui a gente vai provar um resultado similar a esse para grupos, partindo dos subgrupos, né? Que a gente partiu dos corpos intermediários. E aqui vai ficar fácil, porque no caso finito, se eu tenho subgrupos quaisquer, existem F1 e F2 corpos intermediários, de LK, tais que o H1 é o grupo de Galois da extensão LF1 e o H2 é o grupo de Galois da extensão LF2. Certo? Aí para provar a equivalência agora fica fácil, porque olha só, o H1 está contido em H2, a gente usa aquele resultado que nós já vimos para corpos intermediários. Isso aqui é equivalente a dizer que o Galois dessa extensão está contido no Galois dessa extensão. E aí, usando esse resultado que eu acabei de citar para o grupo de Galois, isso daqui nós vimos que é equivalente a dizer que o F2 está contido no F1. Só que nós já sabemos que quando a gente toma esses caras dessa forma, como a gente está no caso finito, isso aqui implica, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, que o F1 é o corpo fixo do LH1 e o F2, corpo fixo do H1, né? E o F2 é o corpo fixo do H2. Então, quando eu estou dizendo que o F2 está contido em F1, a gente está dizendo, na verdade, que o LH2 está contido no LH1, que é precisamente o que a gente queria provar. Tá? Então, o item E também está demonstrado. Então, nós provamos tudo o que foi enunciado a respeito do teorema fundamental de Galois. E aqui no final mesmo só está uma ilustração de como que funciona o teorema, né? Aqui sobre a normalidade, aqui sobre as inclusões, né? Que é um fato que a gente tem, sobre as interseções também, que nós já vimos na última aula, certo? Então a gente tem uma correspondência muito legal entre a função grupo de Galois e a função corpo fixo, respeitando algumas propriedades básicas do contexto de teoria de corpos, por exemplo, a normalidade. Tá? Então isso vai ser muito forte, vai ser muito importante para a continuidade do nosso estudo. Tá bom, pessoal? Então, com esse desenho eu encerro a aula de hoje. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.